A gente vai falar sobre o livre-arbítrio. Aprende gradualmente a sentir o mundo espiritual, o mundo superior. E a interação dele ao mesmo tempo, né? As informações que descem desse mundo superior para os nossos, esse nosso mundo. E eles vão se manifestar de uma forma muito surpreendente. O mundo espiritual vai descendo e ele se apresenta como matéria. E a gente vai ver esse mundo espiritual como planetas, animais, pássaros, insetos e também pessoas. Mas se nós pudéssemos ter uma visão espiritual, além da corporal, a gente ia ver forças, né, que regem toda a matéria. Por exemplo, os neutrinos, que são quase imperceptíveis e não seriam percebidos se não fossem a ciência, porque são partículas tão pequenas e que atravessam todos nós a cada momento. Essa luz que nós vemos do Sol e vemos quase que instantaneamente a todo momento, eles são absorvidos através desses neutrinos, essas pequenas partículas. E que mesmo se nós botássemos, se não me falha a memória, 50 quilômetros, uma chapa de chumbo com vários quilômetros, vamos botar assim para ser mais exato, ou não tão exato, ainda assim eles não conseguiriam, essa chapa não conseguiria reter esses neutrinos, eles atravessariam ele e chegariam até a Terra. Então, existe muito mais do que a gente pode enxergar, tanto na parte da natureza, do que nós podemos perceber, como também a questão espiritual. E essa percepção da realidade é que nós devemos alcançar e sentir, né? O Criador, ele está por trás de tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que não exista na mão dele, que não exista ele, né, e as mãos dele. Tudo acontece exatamente como ele quer e como ele permite que cada um perceba, porque olha que coisa interessante, nós percebemos o eterno e as coisas do eterno segundo o nosso vaso de recepção. Seria mais ou menos assim: se eu tenho vários copos e todos esses copos de vidro, eles têm uma transparência e uma cor, e eu coloco dentro dele uma luz ou uma água, eu vou perceber a água, pode ser a mesma água, a mesma luz, em nuances diferentes. É assim que cada ser humano percebe o eterno, mediante aquilo que ela entende, ela sendo mais cristalina, como o copo transparente, ou se ela é mais amarga e tem nuances diferenciadas dos outros. Isso acontece até no nível dos profetas. Por isso é que Moshe é chamado, não é, de vidraça transparente, porque ele via tudo muito claramente. Já os outros profetas, eles já são um vidro mais escurecido. Então, esses vidros que são escurecidos, eles tinham uma ideia diferenciada do que era realmente as questões da Torá. Por isso é que se demorou tanto tempo para chegar a esses níveis de entendimento da Torá. Nossas reações às forças que descem do alto como informações ascendem ao mundo superior, e onde o nosso futuro ali vai ser decidido, e ele vai se realizar com uma questão boa ou má. Então eu recebo a informação, faço o meu julgamento, faço a minha ação, e a partir desse ponto, então volta para o alto a informação, e aí ela cai de novo, e aí eu tenho dentro desse parâmetro de julgamento se vai ser bom ou ruim. Quer dizer, se eu tenho uma má visão de alguma coisa, uma falsa perspectiva,
isso também, gente, não quer dizer que eu sempre tenho que olhar para tudo e achar maravilhoso, quando na verdade eu posso estar usando o meu ego para isso. Ou seja, eu desejo tudo de bom, meu desejo é todo egoísta, e eu vou só mandar agora que tudo tem que ser muito bom, e eu não chego às correções que eu tenho que chegar. Então, não é assim que funciona. Isso funciona dentro daquele nível de doação, de doçura que eu tenho que ter, de percepção do eterno, chegar ao nível de ser, me assemelhar ao eterno, chegar a níveis mais altos. Então é assim que funciona. É, estando no mais alto grau espiritual, o Criador criou a criatura a partir da qualidade do egoísmo. Então você só é egoísta porque o eterno permitiu. E essa qualidade é oposta a ele. Ele vai, então, a partir do momento que faz essa criação, encher essa criatura com a luz. E em seguida ele vai esvaziá-la. E depois ele vai trazê-la para esse local chamado nosso mundo. Então primeiro ele enche de luz, depois ele tira toda essa luz e aí ele traz a pessoa para cá. Em troca, nós, as criaturas, vamos ter que voltar, vamos ter que subir, né, através desses graus espirituais, que nós chamamos de degraus. E assim a gente tem que agora merecer esses prazeres, os menores, até chegar aos maiores. E vamos ter que chegar a subida maiores, né, e mais ampla daquela que nós tínhamos antes da descida nesse mundo. Esse é o projeto, porque senão para que você desceria? Para ficar a mesma coisa que você era antes de... Tem lógica. Então você desceu para se tornar maior do que você era antes de você descer. Senão não haveria lógica em você voltar para esse mundo. E aí surge a questão, né? A questão que surge é, para alcançar a equivalência com o seu Criador, por que a criatura precisa experimentar o pior estado possível? Tudo isso não poderia ser evitado? Nós não poderíamos já nascer preparados, não passar por tudo aquilo, né, que é ruim, que nós, se pudéssemos, tiraríamos da nossa história? E se não tivéssemos dificuldade nenhuma, se tudo fosse maravilhoso, imagine só, não seria bom? Por que tem que ser assim? O fato é que a criatura, ela deve ter força e também liberdade. Ela deve agir livremente, e ela tem que estar entre essas duas qualidades opostas, que é o seu próprio ego e o Criador, para escolher livremente o seu próprio caminho e segui-lo de forma independente. Ela não pode ser forçada a fazer isso. Ela que escolhe. Se ela quiser ser uma pessoa que ande como outras pessoas, ser egoísta, ela pode ser à vontade. Isso não está sendo privado na vida dela. E ela pode escolher também ser como Criador. Então, para fornecer aos homens essas escolhas, significa que o Criador deve, primeiramente, distanciar-se completamente da criatura, de si mesmo. Ele tem que botar a gente bem longe dele. Número 2, dar à criatura a capacidade de desenvolver e atingir o universo. E 3, permitir que a criatura tenha liberdade de escolha. Então, todos os processos são iguais para todos, as dificuldades são iguais para todos, porque sempre vai depender de você mesmo o que você quer fazer ou não. E você vai lutar contra as suas próprias forças internas, desejo de recepção e desejo de doação. Você não pode se tornar só recepção, você tem que equilibrar os dois desejos e chegar numa parte central. Então o Criador, ele vai suprir a criatura com essas condições de forma gradual.
a criatura percebe o Criador e é, portanto, agora preenchida com a luz. Ou seja, não é autônomo, não é autônoma, né? Essa luz não é autônoma. Em vez disso, ela está totalmente, a pessoa, ele está totalmente controlado pela luz, que dita as suas próprias condições e dá a ele as suas qualidades. Então ele começa a ter essas qualidades. Então, para criar uma criatura totalmente autônoma, independente, o criador deve se distanciar completamente dessa criatura. Ele tem que deixá-la agir e caminhar e ter a percepção. Então ele tem que se libertar da luz. Se ele se manter na luz, se ele se mantiver só na luz, ele não se torna uma criatura independente. Ele não pode agir as suas situações, ele não pode decidir o que vai fazer. Então ele se torna um escravo, como um anjo. Então, somente assim a criatura vai alcançar a independência das suas ações. Isso se chama Tsitsum, ou seja, o Eterno se retira, ele se mantém longe e deixa que a criatura ela tome as suas decisões. A Torá está a todo momento falando de como eu tenho que consertar o meu CRI, porque o Eterno nunca muda. E se ele nunca muda, então quem mudou foi eu. Durante essa correção, a pessoa existe em dois mundos. Ela vai estar no mundo superior e no mundo inferior. Nesse processo, a alma vai começar a adquirir com essa correção as habilidades necessárias. Conhecimentos, ela vai ter experiências e tudo isso para que ela possa fazer essa correção. Então não é de qualquer maneira que essa correção acontece. E com isso a pessoa vai começar a desenvolver novas sensações que ela não conhecia ainda, que ela não podia perceber. Também ela vai ter novas qualidades espirituais. E assim ela começa a alcançar essas correções e completar a sua alma. Essas questões vai fazer com que ela adquira qualidade e vão permitir que ela tenha uma existência em todos os mundos, porque agora ela está adentrando e através dessas qualidades da alma e emocionais, ela pode agora galgar esses mundos. Então isso quer dizer que a partir do momento que eu começo a conhecer esses mundos e eu começo a lidar com essas forças espirituais, vou aprendendo, vou entendendo e vou ouvindo os ensinamentos dos sábios, a minha alma então vai também avançando. E a alma nada mais é, nada menos do que o entendimento, o conhecimento de alguma coisa. Ou seja, toda a gama espiritual que você conhece da Torá, porque é isso que o Eterno manda. Estude essa Torá dia e noite, não se afaste dela, preste atenção. Essa é a maior de todas as mitzvot, que cobre todas as outras mitzvot, inclusive você alimentar os pobres, fazer tzedakah, ir a um enterro, um casamento. O estudo da Torá cobre todos esses tipos de mitzvot. E com isso, a gente começa então a perceber os mundos superiores, a eternidade, a serenidade, perfeição superior. E assim nós vamos chegar ao fim da correção. Somente através desse processo, não existe outro. E tudo isso não vai ser descrito em qualquer lugar. A gente só vai encontrar isso dentro dos livros de Kabbalah, dentro dos livros que foram escritos por essas almas especiais. Baal HaSulam, que foi o último dos cabalistas modernos, ele entrou nos céus e pediu que Hashem desse a ele uma nova linguagem, onde ele pudesse trazer para o nosso mundo uma forma interpretativa da Torá que se pudesse espalhar por todo o mundo.
Haja vista que todas as formas que existiam até ali eram arcaicas e não trariam de forma nenhuma a retificação do mundo. Então, essa correção, né, que são um território desconhecido para as pessoas e que são chamados segredos da Torá, Sode da Torá, né, que é conhecido como Maaseh Merkavá e Maaseh Bereshit. Não Bereshit igual está em Bereshit, mas Bereshit, com dois Es, ou dois Eis. Então, existem pistas isoladas sobre isso no livro do Zohar. Uma pista está aqui, outra ali. Está tudo muito bem codificado e bem escondido. Justamente para que só aqueles grandes estudiosos da Torá pudessem alcançar o que realmente esses textos estão falando. Mas as esferas espirituais não podem ser descritas, porque nós não temos dentro das nossas línguas, do português, do espanhol, e qualquer outra língua que não seja o hebraico, a noção de escrever e descrever aquilo que as letras hebraicas somente pode expressar. Haja visto que antes de ser um alfabeto, elas são seres espirituais que carregam em si uma energia muito especial. Quer dizer que ao trocar qualquer letra de lugar, ou trocar a essência de cada letra, ou mesmo que eu tivesse uma Torá muito bem traduzida, ao pé da letra, eu não tivesse um livro similar à Torá em si, justamente por causa dessa força dessas letras. Mas é lógico também que nós não podemos deixar de admitir que o nosso próprio alfabeto tem uma força espiritual. Haja vista que eles criaram dentro de nós toda essa informação espiritual que nós temos, e tudo aquilo que nós conhecemos de religião chegaram até nós através do hebraico. Quer dizer, essa descrição do mundo espiritual que foi feita, ela gerou, através das religiões, algo que é antagônico à própria questão da Torá e à própria questão da Cabalá em si. Quer dizer, que tudo isso que foi formado dentro das pessoas que já conseguiram sair de outras religiões e dentro daquelas que nem conseguiram ainda começar a imaginar que existe algo errado, foi tudo formado por esse alfabeto. Aqui de uma forma, na Espanha de outra forma, nos Estados Unidos de outra forma, sempre tendo uma mistura, ou seja, um sincretismo religioso, onde você mistura a sua religião com a sua cultura, com a forma de entendimento de um povo, e aí fica complexo porque a Torá ela foi escrita justamente para toda a humanidade. O que ela quer alcançar é a alma, mas que somente através desse entendimento das letras hebraicas e desses segredos que a pessoa poderia alcançar. Se isso não acontece, as pessoas não podem sentir qualquer coisa que exista acima do sistema de correção, que é pesado. Elas só sentem aquilo que está no sistema da correção. E aí a gente não vai conseguir expressar as coisas que são acima desse sistema de correção, essa linguagem humana, porque nós não conseguimos chegar, a linguagem não é correta, não foi construído esses mundos espirituais dentro de nós, e a gente vai estar limitado, exatamente por causa das nossas percepções, das coordenadas que nós vamos seguir através desses ritos, ou disso que se entende, e também das noções que nós temos de espiritualidade. Ficamos totalmente como um barco à deriva, sem uma bússola, e talvez numa escuridão, numa noite chuvosa,
cercado de água e sem saber qual é a verdade disso tudo. E é por isso que esses cabalistas vieram. Eles tiveram que viver isolados e eles tiveram que pensar diferente. Eles não poderiam estar dentro do judaísmo, ainda que estivessem lá. Eles não podiam estar no meio do islamismo, ainda que eles estivessem no meio dos islâmicos. Eles não podiam viver também o que os cristãos queriam, ainda que estivessem ali no meio, eles tinham que pensar independentemente. E é isso que você tem que fazer, pensar independentemente. Tem um canal direto com o Criador, estudando as palavras certas, as questões certas, o entendimento certo, para que a partir daí você possa entender. Então, tudo isso foi o que esses cabalistas pediram a Hashem. Hashem, eu dou a minha vida para que o Senhor me dê essa descida desses mundos espirituais, essas percepções, para que eu possa trazer isso para baixo, trazer um grau mais abaixo, para que eles pudessem trazer essas forças espirituais, usando palavras, emoções, tudo de uma forma terrena. Quando o pedido foi atendido, porque várias vezes se tentou fazer isso na história, mas a Kabbalah nunca pôde ser falada. Há 100 anos atrás, se nós estivéssemos fazendo isso aqui, provavelmente todo mundo já estaria morto. Porque não podia. Aconteceria um acidente aqui, outro ali, ou um problema muito grande, não podia, não era o momento da retificação. Não era liberado. Existiram rabinos que descodificaram a Torá toda e no final um anjo veio e falou, pode rasgar tudo. E o rabino olha o trabalho da vida dele todo, descodificou toda a Torá, entendeu, compreendeu. Como que eu posso fazer isso? Ele falou, não, rasgar eu não vou rasgar não, mas eu vou misturar tudo. E misturou tudo. Fez uma sopa de letra, botou um pouco aqui na Guemará, um pouco na Mishiná, um pouco dentro do Zohar e tudo misturou. Para tirar agora esse quebra-cabeça, somente homens muito especiais. Então, por isso que nas nossas gerações nós recebemos isso. Por que nós recebemos só nessa geração? Porque era a pior de todas. Não tinha outra saída para as pessoas a não ser o livro do Zohar. Então era a única forma das pessoas poderem sair agora. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai usá-las. Então todas essas obras cabalísticas, quando bem estudadas, elas são um mapa. Sem esse mapa você certamente vai se perder. Você vai entrar num labirinto e você vai ficar perdido dentro de você mesmo. E você vai fazer como muitas vezes a gente vê. As pessoas entram para o judaísmo, entram para uma religião, outra, e no final elas se cansam daquilo ali, morrem, e a vida passou. E nunca vai aprender que a verdadeira essência dessa vida é fazer essas correções. Então, por isso que a gente tem esses líderes espirituais, como eu citei, o Baal Hassulam, ele vai nos transportar com seus ensinamentos, juntamente com Rabash, o Ari e outros, para dentro desses esquemas espirituais. Assim como uma pessoa não pode existir no nosso mundo, sem entender esse mundo, você não vive aqui. Se você não sabe o que é direita, o que é esquerda, se você hoje não sabe o que é um veículo, não sabe o que é um computador, não sabe como se alimentar, não sabe como preparar um alimento, não sabe nada, não tem como você viver aqui. E não tem também como você entender as coisas que acontecem aqui. Então também a alma, ela não pode existir no mundo espiritual depois que o corpo
passa, né, sem adquirir conhecimentos sobre o assunto. Se você não conhece os mundos espirituais, como que você vai viver no mundo espiritual? Então, com antecedência, você tem que saber sobre esses mundos espirituais, sobre esses 125 degraus, o que eles são e como avançar dentro deles. Quer dizer, num certo nível, tudo que foi descoberto até agora pela ciência, pelos próprios cabalistas, deixam a nossa geração com uma existência garantida e confortável. Exatamente nesse mundo. Mas também ela nos dá a oportunidade de viver no mundo futuro. Basta que nós nos empenhemos, basta que busquemos com todo o coração, não buscando uma religião, mas buscando o Criador. Buscando verdadeiramente os mundos espirituais. E assim todos nós vamos conseguir avançar e vamos chegar até a meta.